anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, neste domingo segundo da Páscoa, domingo da misericórdia, neste itinerário que fazemos com Jesus, percorrendo a Jerusalém, as terras, em direção ao monte em que Jesus irá subir para o céu, no domingo da Ascensão, nós vamos lembrar das palavras de Jesus, principalmente nestas leituras, a começar pelo livro dos Apóstolos, o Evangelho dos Apóstolos, que demonstra para nós, nesse período de Páscoa, como a igreja começou, como foi a missão dos discípulos, dos primeiros, depois que Jesus ordenou a todos: "Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." A mensagem de Jesus para os discípulos é para nós hoje. Estas mensagens, somos nós os mensageiros da palavra de Deus, somos nós os discípulos que devemos anunciar e propagar cada vez mais a mensagem do reino de Deus. Mas nós vamos ver, em um contexto também histórico, que estes discípulos se encontravam meio que amedrontados. Jesus acabara de morrer na cruz, ressuscitar. A ressurreição não era algo ainda entendível. Como entender que alguém ressuscita dos mortos? Por isto que vamos ver no Evangelho de João, começando o texto falando exatamente da penumbra da noite, ou seja, ao anoitecer daquele dia,
o primeiro da semana, ou seja, o domingo, o dia da ressurreição, o anoitecer aqui significa dizer: a noite vem e com a noite também o medo. Por isso, vamos para casa, vamos nos esconder. Lembremos que neste período, todos aqueles que eram os seguidores de Jesus estavam correndo risco, eram perseguidos, estavam sendo perseguidos pelo império, mas também pelos os sacerdotes do templo, aqueles que levaram Jesus também à cruz. E os discípulos, então, amedrontados, estavam como que escondidos, para não serem pegos. Qual foi a mensagem que veio para a alegria deles? Primeiro, Jesus, quando sauda a todos, diz: a paz esteja convosco. Ou seja, a paz esteja com vocês, a paz esteja no meio de vocês. Não tenham medo, porque eu não deixo vocês, eu estarei com vocês em todos os momentos. É aquilo que Jesus também diz para nós hoje: a paz esteja conosco, a paz esteja com você, a paz esteja no seu coração, lhe tirando e lhe aliviando das angústias do mundo, das angústias do dia a dia. Esta paz permaneça no seu coração, no coração dos aflitos, no coração daqueles que choram, no coração daqueles que sofrem. É a paz do Senhor que permanece conosco. Quantas vezes não agimos como esses discípulos, com medo? Nos escondemos muitas vezes, com medo de tantas situações, até mesmo de anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes nos retraímos, temos medo, porque a palavra nos encoraja a assumir atitudes, mas nós muitas vezes nos calamos diante de tantas situações, e é Jesus que vem para nos encorajar, para dar força. Por isso nós vamos ver Pedro, na primeira leitura, dizer exatamente de forma corajosa e dando sinais de vida, quando anuncia a palavra de Deus, que cura, que liberta, que eleva o caído, que coloca no centro aqueles que estão à margem. Estes são exatamente aqueles que são os preferidos de Deus, todos os marginalizados, que possam estar no centro, assumindo o seu papel, assumindo a sua pessoa. Por isso que a palavra de Pedro é forte, que cura em nome de Jesus. O Evangelho dos Apóstolos vai exatamente dizer isso para a gente hoje: as maravilhas, os sinais que são realizados por meio da fé, da alegria de acreditar no Cristo ressuscitado. É essa a esperança que nós devemos alimentar no nosso coração. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Se tens medo, não tenha mais, porque o ressuscitado é a luz que ilumina as noites escuras da nossa vida. O ressuscitado é aquele que encoraja para enfrentarmos os desafios do dia a dia. É aquele que ergue o caído, que não olha para o pecado, mas sim para a graça, porque a graça é maior do que o pecado. Neste domingo da misericórdia, para nós devemos pensar como este Deus é misericordioso para conosco, como Deus tem agido na minha vida, como é a ação de Deus dentro de mim, mas também pensar o que faço para fazer com que esta ação de Deus seja também externada através de mim, até chegar ao irmão. Quais são as atitudes de misericórdia que nós temos para com os nossos irmãos, para com aqueles que mais necessitam? O que estou fazendo para elevar a graça desse Deus misericordioso? A misericórdia de Deus passa também por nós. A ação de Deus
passa também por nós. E se somos misericordiosos como o Pai, assim devemos ser. Foi a mensagem de Jesus: sede misericordioso, assim como o Pai é misericordioso. Ou seja, seja amoroso, leve a paz, nunca anuncie a guerra, mas a paz. Quantas vezes Jesus Cristo saudou os discípulos hoje desejando a paz? A gente lembra quantas vezes? 2 vezes. A paz esteja convosco. A paz permaneça convosco. É esta mensagem que a gente deve externar para todos os dias, para os nossos irmãos e irmãs, para a nossa casa, para a nossa vida. É esta mensagem de paz que não deve sair do nosso coração. Que ninguém perca este espírito de paz. Que ninguém perca o espírito da misericórdia, do amor, do perdão. E a gente vai entender também desta mensagem de amor e de paz, quando a gente ouve Apocalipse, para nos encorajar. Lembremos de uma coisa: essa leitura de Apocalipse, ela acontece exatamente no momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo império. Por isso que João vai dizer: olha, eu vi uma grande tribulação, e também no reino, e na presença em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, falando para as igrejas, para as 7 igrejas, para dizer para elas: não temam, nós estamos sendo perseguidos, mas Cristo ressuscitado é a nossa alegria, é a nossa vida, é a nossa força. Não temam, levantem-se, coragem. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros, 7 mensagens. No meio dos candelabros havia alguém semelhante ao Filho do Homem, aquele que traz a luz, o ressuscitado, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Mas a alegria de ter este ressuscitado vai nos dar vida. Não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Olha o que Pedro diz: eu vi o ressuscitado, estive morto, mas agora vivo. Quantos de nós não podemos dizer isso também? Quantos irmãos e irmãs podem até dizer: estive morto e agora estou vivo? Quantas vítimas deste mal que está espalhado pelo mundo, desta doença, deste Covid, que ainda não saiu da nossa vida, quantos nos não ressuscitaram? É fato que muitos se foram, mas quantos não estão aqui contando a sua vitória também? Estava morto, voltei à vida, estou vivo, graças ao amor de Deus, à misericórdia, eu estou aqui. Quantas situações de fome e de miséria também vemos e podemos dizer: nós estamos vencendo e vamos vencer, porque o Deus é maior e está presente na nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a liturgia deste domingo possamos lembrar do que precisamos fazer para alcançar a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia que há em nós, dada por Deus, para que possamos estender a mão àqueles que estão caídos. Sejamos misericordiosos como o Pai nos pede. Seja misericordioso com o Pai Celeste.
Amém. Fiquemos de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em